Olá, tudo bem? Estou passando por aqui para falar um pouco mais sobre o que a gente já vinha conversando antes, sobre as postagens que eu fiz aí ao longo do mês de maio. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa função de pai, a função de mãe, a função da criança e como é que tudo isso se junta com os traços de caracteres. Para quem não me conhece, eu sou Drica Rossi, eu sou contadora de histórias, produtora, atriz, e ao longo da minha jornada eu desenvolvi uma metodologia que é o Educando com Histórias. E fui me suprindo de muito estudo e de muita informação dentro da neurociência, da PNL, que é o Programa Neurolinguística, sobre coach. E agora eu estou terminando a minha última especialização, minha última formação, que é analista corporal e comportamental. Então, juntando tudo isso, eu consegui desenvolver esse método de ensino, que é o Educando com Histórias, e através de histórias. E aqui a gente está falando um pouco que o meu nicho maior sempre é a família, o pai, a mãe e a criança, principalmente a criança. Nos outros vídeos, eu falei um pouco sobre qual é a função do pai, qual é a função dos pais, lembrando que é educar, amar, ensinar, e qual é a função dos filhos, que é aprender tudo que eles puderem aprender, que é viver tudo que eles puderem viver naquele momento e depois construir a sua própria vida, ok? Então eu falei sobre isso com vocês. E hoje eu quero continuar nesse assunto, mas agora eu vou trazer para vocês como é que funciona os traços de caracteres dentro de uma família, tá ok? Então, como é que funciona para a mãe, para o pai e para a criança e qual é a prioridade em tudo isso. Lembrando que os pais, eles ensinam, educam, amam e os filhos aprendem, tá ok? Então, é muito importante a gente ter isso muito claro na nossa mente, tá ok? Porque é isso que vai dar diretriz, porque os pais não têm que ser amigos dos filhos. Eles estão ali com outro propósito, de ser pais. Amigos, essa criança vai encontrar na escola, ela vai encontrar na rua, com os vizinhos, com os amiguinhos da escola. Esses são os seus amigos. E a partir daí, conforme ela for crescendo, ela vai encontrar os seus melhores amigos, tá ok? Você tá ali para instruir, para amar, para acolher, e é isso. Bom, bora lá então falar sobre como funciona os traços de caracteres, lembrando que são 5 traços de caracteres que começam lá na barriga da mamãe, lá na gestação, entra a primeira fase, o primeiro traço de caráter, depois na amamentação, depois entra quando a criança começa a se interagir com o mundo, ela percebe que não existe só a mamãe e o papai. Depois vem o desfraude e, por último, a fase que vem a sexualidade, que é o quinto traço de caráter. Depois disso, a gente entra num outro tipo de desenvolvimento da criança, que é o social, mas aqui, esse desenvolvimento aqui, são 5 traços de caracteres, onde cada criança, dependendo da sua história, dependendo do ambiente, dependendo das pessoas que estão à sua volta, vai influenciar. Então, não adianta você querer eu quero, depois que você começa a entender isso, você querer que a sua criança, por exemplo, tenha mais de um traço do que o outro. Isso é extremamente pessoal. Isso vai depender da história dela, da história que essa criança tem. Então, não adianta você querer criar, simular isso, porque é muito pessoal, é dessa criança, tá ok? Então, é isso. Só recapitulando, fazendo esse alinhamento, para você entender aonde é que a gente vai partir, que são desses 5 traços de caracteres.
Quando tudo isso acontece, quando você começou lá na gestação e vai até 6, 7 anos, que é o último traço, entra, isso vai para o resto da tua vida. E tudo isso vem através da dor. Através da dor, daquele sofrimento, você desenvolve recursos. Então, sempre atrás de uma dor, do lado de uma dor, tem o recurso, tá ok? Então, para cada uma dessas situações, você vai enfrentar uma dor ali, que é a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da traição, a dor da humilhação. E aí vai vir o recurso para aquilo. E o ideal é a gente tirar essa pessoa, esse indivíduo, essa criança, da dor dela e puxar ela para o recurso. Então, é essa a grande sacada que os pais têm que estar atentos para estar observando. E mais uma vez, fazendo um alinhamento para vocês, em todos os vídeos eu falo isso. Qual é o foco principal que um pai e uma mãe precisa ter? Observar, ouvir. Você tem que estar observando o tempo inteiro a situação da criança, o ambiente que está trazendo aquele sentimento naquele momento. Você tem que estar ouvindo a criança. E é super complicado. Eu sei. Eu tenho uma filha que vai fazer 6 anos. E eu sei exatamente toda essa dor que a gente vai passando, todas as coisas boas que vão acontecendo, os ensinamentos de cada fase que essa criança passou. Então, eu sei exatamente e posso te dizer que não é fácil observar. É um treino. Você tem que treinar isso todos os dias. Você tem que treinar o seu ouvido. E se a gente vem de um traço que adora falar, que é o segundo traço de caráter, que é na amamentação, que são os mais cheinhos, mais bochechudinhos. Eles são da comunicação, eles vão estar falando o tempo inteiro. Eles vão emendar uma história na outra. E isso, lembrando que não é só a criança. Quem tem esse traço de caráter bem acentuado, quando é adulto, vai continuar nesse mesmo esquema, a não ser que esteja na dor. Tá? Então, a gente tem que estar observando isso. Treinar é um treino, é dia a dia, é um treino, é uma mudança de hábito. Então, você tem que estar habituando, fazer com que ouvir o outro se torne um hábito. E você enxergar o que está acontecendo à sua volta se torne um hábito. Então, vamos lá. Sobre os traços de caracteres diferentes. Então, vamos imaginar uma historinha aqui. Imagine uma família, a mãe, o pai e uma criança. A mãe, ela tem o traço, os picos, né? Os traços que são mais acentuados dela. Tem um que é o mais acentuado, que esse que é mais cheinho, mais bochechudinho, que aconteceu na amamentação. Então, ela é totalmente muito comunicativa, adora falar, ela é do sinestésico, então ela gosta de apertar, ela gosta de abraçar, ela gosta de tocar. Então, ela precisa disso, porque ela trazendo isso para o dia a dia dela, ela fica no recurso. Então, essa mãe, ela se comunica muito bem, ela gosta de falar, ela gosta de estar no meio de pessoas, ela gosta de estar em evidência, ela não gosta de passar despercebida, e ela gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta do contato físico, né, dessa parte mais sinestésica. Tem a parte, essa parte dela de olfato, da parte do paladar é muito aguçada, então ela gosta de comer, ela sente prazer em comer, em cheirar, em pisar na grama. Então, essas são as sensações e as características desse traço de caráter que estão no recurso, tá ok? Estamos falando de uma pessoa que está no recurso. Aí, você tem uma criança, tá? Essa mãe adora abraçar, adora pegar, adora falar sem parar. Inclusive, quando ela vai dar bronca, ela tem um discurso gigantesco para dar uma bronca. Ela vai falar pra caramba. Tá se imaginando nesse personagem? Maravilha.
Aí depois nós temos uma criança, que é uma criança mais, ela tem mais de dois traços que gostam mais de caverna, gostam de ficar mais quietos, que um dos traços é na gestação, que são aqueles mais magrinhos e a energia deles está toda aqui na cabeça, eles são da imaginação, da criação, sonham bastante, inventam muita coisa. A energia deles está toda aqui em cima, está toda aqui. Eles são muito racionais. Lembrando que a mãe, ela é mais emocional, tá? Então essa criança, ou ela é desse traço, ou ela é do traço que é mais quadradinho, que é mais metódico, gosta, tem uma disciplina, ele gosta de rotina, ele se apega aos detalhes, e ele gosta, por exemplo, de organizar as coisas do jeito dele. A coisa nova é super complicada, porque ele precisa saber se aquilo é seguro, então é um traço que precisa de segurança, tá? Isso nós estamos falando dos recursos, tá? Não estamos falando nada de dor. Então, ele vai estar o tempo inteiro inventando métodos, inventando técnicas, inventando coisas para facilitar e para que ele não consiga fazer com perfeição, são super perfeccionistas, para não precisar fazer de novo e também para não precisar levar bronca de ninguém. Então, ele é super estrategista nisso. Ele vai calcular, essa criança, ela vai estar olhando se aquilo é bacana ou não para ela, se ela vai chegar num ambiente, ela vai olhar, vou observar primeiro para ver se esse ambiente é seguro para mim, se vai ser legal, se eu não vou ser humilhado aqui nem nada. Aí, quando percebe, aí se solta. E aí vai, tá? Então, essa mãe é toda pegajosa e essa criança não gosta muito de contato, tá? Então, ela gosta de ficar no canto dela, ela gosta de ficar inventando as coisinhas dela. Tem um momento que ela tem a interação, mas ela não gosta muito dessa coisa, dessa agarração, dessa, sabe? Esse grude, esse chiclete, essa criança não curte muito ter que ficar beijando as pessoas quando encontra. Vai lá, dá um abraço na fulana, beija a ciclana, fala oi. E às vezes ela não tá nessa vibe, ela não gosta disso, porque isso faz parte do traço de caráter dela, tá ok? Então a gente tem que estar, ó, observando. Maravilha. E para continuar essa história, então tem essa criança que às vezes gosta de ficar sozinha, às vezes ela prefere o silêncio em vez da mãe ficar falando tanto na cabeça dela, certo? Para completar essa história, falta o pai. O pai, ele já é mais racional, certo? Ele não é tão emotivo quanto a mãe. Então, ele traz tudo para cá. Ele é bem racional, certo? E aí, essa mãe, ela quer que esse filho aceite os abraços dela, seja mais carinhoso, que fale mais que gosta dela, porque ela está o tempo inteiro falando: mamãe te ama, você é a melhor coisa da minha vida, você é tudo para mamãe, e a mamãe. E aí essa criança não está muito nessa vibe, né? Ela não tem esse traço de caráter de ficar se expressando tanto assim. Ou seja, se ela começa a sentir que a mãe está o tempo inteiro agarrando e ela não está afim, quer abraçar e ela não está afim, e fica, e o tempo inteiro melando, ela tem outras formas de dizer para a mãe que ama a mãe. E não é através do sinestésico, não é através do toque. Vai ter um momento certo que ela vai procurar essa mãe e vai querer abraçar e vai fazer um carinho. Mas olha, relaxa, viu? Porque é pouco. É por pouco tempo. Então, essa criança não vai fazer isso por um tempo tão longo. E já o pai, ele quer que essa, como ele é muito racional, ele tem essa coisa de ser muito proativo, ele é rápido nas coisas que ele faz, ele é muito ágil, tudo que ele pega ele faz com muita perfeição. Então esse pai tem esse último traço esse último traço de caráter bem acentuado, tá? Então ele gosta das coisas tudo. Tem que ter tudo muito certo, tem que ser perfeito, tem que ser o melhor em tudo.
E aí ele olha para esse filho, a mãe, por um lado, querendo que esse filho abrace mais, ame mais, beije mais, escute mais quando ela está falando. E o pai, esse pai, ele quer que esse menino seja um grande esportista, quer que seja o melhor no futebol, quer que seja assim o melhor na escola, que tire as notas mais altas e que seja desenvolto e que fale com todo mundo e que seja diplomático ali com todo mundo, que converse com todo mundo, aonde ele vai, o menino se expresse, fale oi, converse. E aí, quer que esse menino tenha vários amigos, percebe? Olha a diferença dos traços de caracteres dentro de uma casa, um pai, uma mãe e uma criança. E esse pai, ele vai exigir dessa criança tudo isso. Vai existir uma certa cobrança, porque não adianta, gente, vamos combinar aqui. Nós, pais, a gente está o tempo inteiro cobrando, mesmo que não seja espontaneamente, assim, como é que fala? Conscientemente. A gente faz isso inconsciente. A gente faz. Porque você acaba comparando o seu filho com o do vizinho, com dos amigos da escolinha. Ah, mas porque aquela criança, ela é mais desenvolta. A minha criança fica o tempo inteiro, eu chego no aniversário, ela está o tempo inteiro agarrada na minha perna. Claro, ela não conhece o ambiente. Ela é mais esse traço de caráter que é quieto, gosta de ficar sozinho. Então ela chega num ambiente com muito barulho, muita criança correndo, muita agitação, ela vai se sentir acuada. Ela tem que dar o tempo para a criança. Então é a mesma coisa em casa. Voltando nessa nossa historinha desses 3 pais. Esse pai, ele faz a coisa com muita agilidade, com muita rapidez. Já essa criança, ela tem outro tempo. Então, o tempo dela é diferente do tempo dos outros 2. E a gente precisa respeitar isso. Vamos voltar de novo fazendo esse alinhamento. Ouvir mais e observar mais as reações dessa criança referente ao ambiente que ela vive. Então, se você tem ali, você precisa fazer determinadas coisas, e essa criança, ela tem um tempo dela diferente do teu tempo, você, como pai, como mãe, você tem que se adequar. Levar para um meio termo. E usar de técnicas, e usar de recursos de lúdicos, de brincadeiras, para puxar essa criança. Então, já nós vamos afinando e fazendo esses alinhamentos, certo? Então, aqui, essa é a história fictícia dessa família, que não é tão fictícia, que muitos vivem isso, não é? Onde essas crianças, os traços de caracteres são diferentes, tá? Então, você percebe nessa história uma mãe que é totalmente sinestésica, que é totalmente emotiva, ela é do emocional, ela está querendo o tempo inteiro falar e conversar e abraçar, enfim, e gosta e chora. Essa criança, ela gosta de ficar no canto dela, ela gosta de silêncio, e ela expressa diferente as emoções dessa mãe, e esse pai, que é todo cheio de regras, ele é perfeccionista, ele é rápido, ele é ágil, ele é proativo. Percebe que cada um é de um jeito? E aí, como é que a gente faz dentro de uma casa com traços que são tão diferentes? Como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que se conhecer. Porque cada mente e cada corpo é uma coisa. São traços de caracteres diferentes, tá? Lembrando que cada um vai reagir ao externo e ao interno de formas diferentes, tá? Isso são traços de caracteres, onde cada um vai ter o seu conforme a sua história e a sua vivência, tá? E como é que a gente faz, então, com mentes tão diferentes?
Como é que a gente vai resolver essa parada com essa mãe que é tão emocional, esse pai que é tão racional e essa criança também que é racional, mas ela é um outro time, um outro tempo. Como é que nós vamos resolver isso? É muito simples. O mais importante é a necessidade dessa criança. Poxa, mas aí como é que faz? Tá. Quando você tem o traço de caractere do pai, né? Os 5 traços. Quais são as predominâncias aqui? Quais são a distribuição desses traços para esse pai? Quais são a distribuição desses traços para essa mãe? E os traços de distribuição para essa criança? Aí você já consegue fazer um alinhamento. Ok. Então, essa mãe, que é mais emocional, emotiva, ela não vai descarregar toda a porcentagem que ela tem desse traço de caráter em cima do filho. A mesma coisa esse pai. Ele não vai exigir tanta cobrança de perfeccionismo em cima desse filho. Tá? Então, a prioridade é a necessidade da criança. Qual é a necessidade da criança neste momento? Então, a necessidade, você vai estudar, vai observar a necessidade de cada criança. Você precisa, vamos dar um exemplo para você poder entender isso, como é que você observa isso. Imagine só, você precisa sair, você vai num lugar e vai levar essa criança, tá? Você sabe que essa criança, o time dela é diferente do teu. Você é mais ágil, rápida para se trocar, para tomar café, para escovar os dentes, pegar, juntar suas coisas e sair. Certo? Então você sabe quanto tempo você leva para isso. Lembrando que a sua criança, o time dela é mais demorado. Ela é mais lenta para fazer, tá? Isso é dela. Isso é dela. Ela não vai ser rápida como você. Por quê? Porque a mente dela é diferente da sua. Entenda isso. Então, qual é a necessidade é a necessidade da criança? Você é adulto, você pode se adequar. A criança, você vai ensinar ela a fazer isso. Então, qual é o meio termo disso? Se você sabe o tempo que você precisa, você aumenta esse tempo para que ela se sinta confortável em fazer o que ela tem que fazer no tempo dela e vocês saiam no horário. Então, minha querida, vamos acordar um pouco mais cedo se esse compromisso é de manhã. Acorda um pouco mais cedo. Organize antes. É importante para esse traço de caráter, aliás, é importante para qualquer traço de caráter, tá? Que você explique para essa criança de como vai ser o dia. Fale antes. Olha, amanhã nós precisamos sair bem cedo. Então a mamãe vai te acordar mais cedo. E o que você vai fazer? Você vai trocar de roupa, vai tomar o café, vai escovar os dentes e a gente vai sair, ok? Então, você meio que esquematizou. Percebe que você entrou no meio termo? Você esquematizou. Olha, nós vamos fazer isso e vamos fazer isso. Ou seja, não cabe neste momento a criança pegar os brinquedos para brincar. Você vai brincar depois. E ali você vai junto. Não pressione a criança. Bora lá, não sei o quê. Você pode brincar. Então, por exemplo, vamos ver quem é que troca de roupa mais rápido. Aí você vai estar incentivando também, mesmo que seja pequeno, um dos traços de caráter dessa criança, que é o de articulação, interação com o mundo, que gosta de apostar, gosta de competir, sabe? Então você vai estar fazendo isso, aguçando os outros traços e vira uma brincadeira. Olha que bacana. Percebe? Em vez de você ficar ali, anda logo, eu tô atrasada, você nem trocou de roupa ainda, vamos aí, tem que escovar o dente, tem que tomar café ainda, bora, anda logo, você tá demorando demais, eu vou chegar atrasada, eu não posso chegar atrasada no meu compromisso. E vira uma loucura. Essa criança, ela vai, pensa,
Se ponha no lugar dela. Ela vai estar extremamente pressionada. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro. Estou dizendo por mim também. Muitas vezes eu fiz isso com a Sofia. Hoje, eu esquematizo. Eu vou sair, tem todo um esquema que eu acabo me organizando e monto um esquema e deixo claro para ela como vai funcionar. E se eu vejo que ela está saindo da linha, eu falo, olha, vamos deixar para fazer isso depois, ok? E aí ela vai no tempo dela, um pouco mais. Percebe que todo mundo cedeu. Ela vai um pouquinho mais, você cedeu também, então acordou mais cedo, para que ela conseguisse realizar no tempo dela, e aí vocês vão sair numa boa, sem estresse, sem briga, sem a criança sair chorando, sem você estar nervosa. Percebe isso? Então, tem que dar trabalho? Claro que dá. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não existia, ninguém teria problemas, não é? Todo mundo estaria no recurso. Então, dessa forma, você está trazendo a criança para o recurso. E a mesma coisa o pai. Nessa competitividade e perfeccionismo todo, calma. Essa criança, ela tem o tempo dela. Usa do lúdico, de histórias, para trazer essa criança para o recurso dela. Ela não vai ser igual a você. Se ela for magrinha, bem magrinha, e a energia dela estiver toda aqui, ela não vai ser um jogador de futebol. Então, nós vamos falar mais sobre isso também. Não são. Você está colocando os seus sonhos em cima, projetando na criança. Para. Ela tem os sonhos dela, ela vai construir os sonhos dela. E se você não conseguiu ser um jogador de futebol, paciência, meu querido. Paciência. Não é a criança que tem que ser. E ainda mais se ela não gosta de futebol. De repente ela gosta mais de games e tudo bem. E tudo bem se ela gosta mais de games. Se ela é mais dessa coisa do racional, jogar xadrez. Pode ser que ela seja dessa linha. E tá lindo, tá ótimo, não tem problema nenhum. Tem muitos recursos nisso. Nem todo menino tem que ser jogador de futebol. Tá? Então, feito esses alinhamentos, você entendeu. O mais importante, então, é a necessidade da criança. Então, o pai e a mãe não vai deixar de ser quem eles são. Vai haver ajustes aí. E o entendimento de que cada um funciona de um jeito. Cada um é o que precisa ser. E vamos ressaltar isso. O que essa criança é boa? Ressalte no que ela é boa, ela vai ser fodástica. Entende? É essa a grande sacada. A criança não tem que realizar os seus sonhos. Imagine só, eu sou atriz, contadora de histórias. A minha filha, Sofia, não curte muito. Ela não gosta nem de aparecer em vídeo, nem em foto. E aí? Isso faz parte do traço de caráter dela, de um dos traços. E tudo bem, tem que respeitar isso. Tem que respeitar. Existem outras crianças que adoram aparecer em vídeo. E ok, tudo bem. Percebe que a gente tem que estar observando a criança, o ambiente e criar um ambiente seguro para essa criança, para que a gente possa suprir as necessidades dessa criança, de educá-la, de ensiná-la. As necessidades onde ela precisa do básico, do básico, do básico. Roupa, comida, educação, ensino, manda para a escola, médicos. Isso é o básico. E depois você também tem o lado emocional, aonde você vai criar um ambiente seguro para essa criança, sabe? Mostrar para essa criança uma família que tem seus problemas, suas dificuldades, mas está o tempo inteiro em movimento. Porque nós, pais, somos os espelhos dessa criança. Ela é uma esponjinha e vai te sugar. Se a criança começa a ficar nervosa, agitada, brigar com os irmãos, pode saber, é o ambiente. Observa o teu ambiente. Qual é a necessidade dessa criança, se ela está fazendo birra, que não está sendo suprida? Ela está chamando atenção.
Por quê? O que está acontecendo? Aonde é que não está sendo suprida a necessidade dela? E não estou dizendo de ficar mimando a criança, de ficar dando tudo isso, dando tudo que a criança quer, de doce, de televisão, de videogame, de brinquedo. Não é isso. É observar a necessidade. Ela está precisando de um colo. Ela está precisando ser ouvida. Ela está precisando de um momento que você brinque com ela. Não é fácil. Claro que não. Mas é importante que a gente observe. E que esses momentos de acolhimento, de brincadeira com a criança, sejam de qualidade e não quantidade. Não importa o tempo que você tem, porque a gente está trabalhando, né? A gente tem os afazeres de adultos que precisam ser feitos. Mas qual é a necessidade dessa criança naquele momento? Ah, ela precisa de um colo? Dê um colo para ela. Escuta ela, em vez de ficar perguntando por que você está chorando, por que você fez isso, por que você bateu no amigo, por quê? Não usa, não. Espera a criança te falar depois que ela chorar, ou depois que ela... Se ela pedir para ficar sozinha num canto, no quarto dela, com a porta fechada, deixe. É a necessidade dela. E se você for nesse momento lá, você vai explodir, você vai brigar com a criança, você vai querer impor as suas razões para aquela criança. Então, dá um tempo para ela, dá um tempo. E depois você vai, senta e conversa. Você vai estar mais calma, a criança também, e ela vai te falar o porquê que está acontecendo tudo aquilo. E a partir dali, você consegue encontrar, junto com a criança, uma solução para aquilo. Se for em questões de sentimentos, se ela está triste porque ela não consegue ver os amigos, enfim, tenta fazer coisas que vão suprir esse vazio que essa criança está sentindo, a necessidade que ela está tendo, tá? Então é isso. Você tem que observar como, através do corpo, você sabe como a mente funciona. Sabendo como a mente funciona, você consegue ver as necessidades dessa criança e trazer essa criança para o recurso. Ficou claro isso para você? Fez sentido? Depois comenta comigo. Me fala se fez sentido isso para você. Percebe que cada um, nós demos o exemplo aqui de uma família, uma mãe, um pai e uma criança, totalmente diferentes uns dos outros. Então, isso significa que a forma deles amarem, deles se expressarem, deles se comunicarem é diferente. E tudo bem. E tudo bem. Nós, como adultos, nós vamos adequar isso, tanto o pai quanto a mãe, que têm os traços diferentes. Nós vamos ceder um pouquinho, por quê? Porque que o mais importante é a necessidade da criança, é desse filho. Porque é sua obrigação, é sua função, como pai e como mãe, suprir as necessidades dessa criança. A sua função é educar, é ensinar e é amar. Então, se você sabe qual é a sua verdadeira função, então faça. A criança é a responsabilidade dos pais e não dos avós, dos tios, dos professores, dos vizinhos, dos amigos. Você é responsável por essa criança. É sua responsabilidade educar, amar, ensinar, preparar para a vida, suprir as necessidades básicas, como alimentação, vestuário, saúde, educação. Entende? E é função sua também cuidar da parte emocional dessa criança. Então, não joga nas costas do vô, da avó, dos tios, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha feito sentido isso tudo que eu falei. Bora lá colocar em prática, tá ok? E aí eu quero que vocês depois façam os comentários. Comecem a observar dentro da casa de vocês e a ouvir também
essa criança, observa o ambiente, como é que esse ambiente está, ele está confuso, ele não tem clareza? Então, pera lá, você e seu companheiro, a sua companheira aí, não estão tendo clareza de vida, não tem objetivos, não tem sonhos. Lembrando que você é o espelho dessa criança. Se você não tem sonhos, se você não tem objetivo, se a sua casa está uma zona no sentido de não acontece nada, você não tem perspectiva de vida, por mais que você esteja em isolamento, esteja essa pandemia, é importante ter sonhos, a criança está vendo, e ela vai ter sonhos também se você tiver. Então, a responsabilidade é muito grande de ser pai e mãe, é muito grande. E é importante que a gente possa estar sendo bons exemplos para esses filhos, que a gente possa ser espelhos para esses filhos, para que eles possam crescer saudáveis, ok? Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Conhecer os seus traços, os traços do seu companheiro, da sua companheira, conhecer os traços do seu filho, da sua filha. Dessa forma você vai entender como essas mentes funcionam e a partir daí você vai criar um ambiente seguro para essa criança, desde que você escute e observe. Tá ok? Então a gente se vê no próximo. Quem está chegando agora, depois confere lá no meu canal do YouTube esse vídeo, essa live que eu acabei de fazer, que é sobre os traços de caracteres e suas diferenças, e a gente deu o exemplo de uma família, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Vai lá no meu canal do YouTube, tem vários vídeos que eu estou falando sobre esse processo de pais, de filhos, de traços de caracteres. Se você não sabe ainda qual é o seu aí, e você dá uma olhada lá, estou falando também sobre os 5 traços de caracteres, e a partir daí, para você se aprofundar mais nisso, é importante fazer um mapa, que é um mapa onde a gente fala sobre os traços de caracteres seus, através de uma análise. E se você quiser saber mais, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está lá na minha bio, no Instagram, tá ok? Então a gente vai se vendo. Depois a gente vai falar na próxima live. Eu quero falar sobre essa história de que eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Olha o assunto da próxima, então não perde, tá? Ok? Não sei que dia que vai ser. Lembrando que eu estou em casa com a Sofia, minha filha de 5, que já vai fazer 6 anos. Estamos trabalhando em casa, então vai depender da minha movimentação aqui em casa, tá ok? Para estar fazendo essa live. Então fiquem atentos no meu Instagram. Se não conseguirem ver, lembre-se que eu vou estar sempre colocando lá no meu canal do YouTube, Drica Rossi. Então, se perdeu aqui, confere lá, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, no próximo conteúdo. Beijo grande, gente, e até lá!